Olá pessoal, esse é o curso de Introdução à Computação, esta é a aula 5, eu sou Valdomiro Moraes, você não vai me ver, mas esta aqui é a minha face, ok? Bom, a aula de hoje é sobre quantidade de dígitos e faixa de valores. Observe o seguinte, vamos começar aqui trabalhando novamente com os dígitos, né, decimais. Então, vou colocar aqui decimais, ok? Quais são os nossos dígitos decimais? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, ok? Então, esses são os nossos dígitos decimais. Bom, se eu tivesse um pequeno campinho onde deveria colocar qualquer dígito decimal, ok? Quantos dígitos eu posso colocar, por exemplo, neste primeiro campo aqui? Se eu posso colocar aqui o 0, o 1, o 3, o 2, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, isso quer dizer que eu posso colocar 10 dígitos aqui, ok? De forma semelhante, no próximo campozinho, eu também vou poder colocar aí 10 dígitos, ok? Começando do 0, indo até o 9, ok? Então, com 2 dígitos decimais, quantos números eu posso fazer? A conta é muito simples, porque basta que eu multiplique 10 vezes 10 e eu vou obter a quantidade de números que eu posso fazer com 2 dígitos. 10 vezes 10 é igual a 100, ok? Agora observe um detalhe. 100 é 10 elevado ao quadrado. Você concorda? 10 é a base. E o expoente é justamente a quantidade de dígitos que você está usando. Ok? Bem, se eu tenho 100 números diferentes, qual é a minha faixa de valores? Então, eu estou trabalhando aí com 2 dígitos, portanto, eu posso ir do 00, 01, 02, 02, 03, 03, 04 e assim sucessivamente, não é? Eu vou passar aí pelo 10, lá na frente eu vou passar pelo 20, ok? E fazendo assim uma extensão aí bem grande, né? Uma reticência bem grandona, vou chegar ao 90 e o último número será o 99, ok? Então, se você fizer bem aí a conta, você vai observar que de 0 a 99 eu tenho exatamente 100 números, ok? Observe também que sempre o último número é totalmente preenchido do último dígito, tá ok? Vamos observar aqui, ó. Se eu estou no último número, com 2 dígitos, qual seria o próximo? Ora, no sistema decimal nós sabemos, é o 100. Mas observe que o 100, ele já não cabe mais em 2 dígitos. Eu precisaria de 3 dígitos, ok? Bom, então agora nós vamos observar o outro sistema. Vamos observar o sistema octal, que nós já vimos aí, octal. O sistema octal tem os seguintes dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ok? Se eu tiver 2 dígitos octais
Que valores eu posso fazer? Bom, se eu posso colocar no primeiro dígito um destes valores, isso quer dizer que aqui eu consigo colocar 8 valores diferentes, ok? 8 valores diferentes. Da mesma forma que no dígito seguinte. Então eu tenho uma variação de 0 a 7 aqui e uma variação de 7 aqui. Se eu for fazer a conta de quantos números eu posso fazer usando essa combinação aí, eu vou ter aqui 64. Tá certo? 64. Se você pensar bem, o que é 64? 8 elevado ao quadrado. Então, é a base, que é a base octal, ok? Aqui é a base, o n, né? Só para lembrar aí. O n é 8. Aqui no decimal, o n é 10. Mas no octal é 8. Então, a base é elevada à quantidade de dígitos que você está trabalhando. Então, eu posso criar 64 valores diferentes com 2 dígitos octais. Então, aqui embaixo eu vou fazer pelo menos alguns deles aí. Eu posso colocar 00, 01, 02, ok? Observe que o 0 a princípio se mantém no primeiro dígito. 03, 04, 05, 06, 007, ok? Qual é o próximo? O próximo, eu vou mudar o 0 para o 1 e vou repetir como nós já aprendemos. O 1 e o 0, o 1 e o 1, o 1 e o 2, e ele vai variar isso até o 1 e o 7, perfeito? Daí ele vai botar o 2, ok? Porque ele já contou uma vez, né? Aqui contou uma vez, ó. Ok? Nessa faixa daqui é a segunda vez, e aqui eu já estou na minha terceira vez, é o 2 e o 0, o 2 e o 1, o 2 e o 3, o 2 com o 4, o 2 com o 5, o 2 com o 6, o 2 com o 7. Então, essa aqui é a terceira faixa, perfeito? Muito bem. Obviamente, você vai repetir isso aqui muitas vezes até que você chegue ao 6 e o 0, tá certo? O 6 e o 0. Então, você vai ter o 6 e o 0, o 6 e o 1, o 6 e o 2, o 6 e o 3, até que você chegue no 6 e no 7. O próximo seria o 7 e o 0, ok? O 7 e o 1, o 7 e o 2, o 7 e o 3, e ele iria até o 7 e o 7, ok? Então, aqui seria a minha sétima contagem. Aqui já seria a minha oitava contagem, tá certo? Oitava contagem. Cheguei no último número aqui, ó. No último número, com 2 dígitos. E agora, o que é que eu faço? Se aqui é a sétima contagem, né? Observe que é sempre um número a mais do que está na frente. Aqui, por exemplo, ó, é a primeira contagem. Então, o número que está na frente é o 0. É a primeira contagem. A segunda contagem é esta, que tem um 1 na frente. Aqui é a terceira contagem, essa que tem o 2 na frente. Então, o número da contagem é sempre um a mais do que o número que está na frente. Então, essa daqui, ó, é a nossa sétima contagem, certo? Porque é um a mais do que o número que está aqui. Portanto, se esta daqui é a nossa sétima contagem, essa é a oitava contagem. Isso quer dizer que eu teria que colocar um 80 aqui, porém eu não tenho 80. Não é isso?
eu não tenho o 8, 0. Mas o que é que eu tenho? Eu tenho alguém que vale 8. O que vale 8, olha, esse aqui é 7, esse é o 8. Então, no lugar deste 8 aqui, ó, eu vou colocar o 1 e o 0. O 1 e o 0 equivale para nós com o número 8, ok? No meu sistema octal, hein, gente? Presta atenção aí. Muito bem. Então, se nós contarmos aqui, ó, esse número, que número é este, né? Este número aqui, ó, equivale a 8 vezes 8, que é 64. Mas ele já tem quantos dígitos? 3 dígitos. Eu estou trabalhando com 2 dígitos. Portanto, esse número que vem antes dele é o 63, ok? Então, aqui é o nosso 0. Lembre-se aí, todo número múltiplo da base termina com 0. Então, esse camarada aqui, ó, o 1 e o 0 é o nosso 8. Esse camarada aqui, ó, o 2 e o 0 é o 16, que é o 2 vezes o 8. Aí eu vou dar um salto aqui, né? Muito grande. E vou para o 6 e o 0. 6 vezes 8, 48. Então esse daqui, ó, é o 48. É o nosso 48. Ok? Lá na frente, eu vou dar um salto aqui também. E aí eu vou encontrar o 7 e o 0. 7 vezes 8, 56. Então esse aqui é o 56, ok? Se você concorda que aqui é 56, aqui é o 57, 58, 59, até que eu chegue ao 63, ok? Ou seja, se eu somar aqui, ó, 56 com 7, 63, ok? Então, eu vou aqui mais adiante, botar aqui uma reticência, né, de acordo com o que está ali embaixo, e aqui eu iria obter o número 63, ok? E na sequência, 64. Agora observe que o 64, ele já não cabe em 2 dígitos decimais, ok? Porque o último número octal com 2 dígitos é o 77. 77. Observe, como eu havia dito antes, que o último dígito o último número, melhor dizendo, equivale a você preencher todos os campos com o maior dígito. Então, se o meu maior dígito octal é o 7, o maior número com 2 dígitos octais é o 77. Equivale ao 63 no decimal. Ok? Então, vamos continuando desse raciocínio. Qual seria o maior número com 2 dígitos no sistema tetral? Lembrando que o sistema tetral tem 4 dígitos, ok? Muito bem. Se eu tivesse 2 dígitos, aliás, quais são os dígitos do sistema tetral? 8, 0, 1, 2 e 3, né, pessoal? Só tem 4 dígitos aí. Muito bem. Então, aqui, olha, eu teria 4 dígitos aqui e eu teria ainda 4 dígitos ali. Certo? Portanto, 4 vezes 4 dá 16. 16 é 4 elevado a 2, ok? Esse 2 é a quantidade de dígitos que eu tenho. O 4 é a minha base. Então, eu posso fazer 16 valores diferentes. Seguindo o raciocínio anterior, eu tenho os valores que são 0, 0 até 0, 3, ok? Porque eu vou de 0 a 3, é a primeira faixa. Em seguida, eu vou de 1, 0 até o 1, 3, é a segunda faixa.
Em seguida, do 20 até o 23 é a minha terceira faixa. Em seguida, do 30 ao 33, ok? Agora observe. 33 é o último número com 2 dígitos, ok? Quem são os múltiplos da base? Lembra aí, todo múltiplo da base termina com 0. Então, esses camaradas aqui são múltiplos da base. O próprio 0, né, também é múltiplo da base, porque 0 é múltiplo de todo mundo. Então, aqui é um 0. Aqui, ó, é o 4. Aqui é o 8. É o segundo dígito, é o segundo múltiplo. E aqui é o 12, né, que é o terceiro múltiplo aí. Quer? Bom, então, veja. Qual é o próximo número aqui? O próximo número, como essa aqui, ó, é a quarta contagem, o número seria um 40. Porém, eu não tenho 4 aqui nesse sistema, porque o meu sistema vai de 0 a 3 apenas, ok? Portanto, eu tenho o equivalente a 4, que é 0. Então, eu vou substituir esse dígito 4 por 0 aqui. E aí, ele já não cabe mais em 2 dígitos. O último número com 2 dígitos é este camarada aqui. Esse número, esse daqui, o 1 seguido de 2 zeros, no sistema tetral, equivale a 16, porque é 4 vezes o 4 que está aqui, ó. Ok? Portanto, quem é este número aqui anterior a ele? Este número aqui anterior a ele é o 15. Ok? O 15. Então, esse aqui é o 15, esse aqui é o 16, tá bom? Então, quantos números eu posso fazer no sistema tetral usando 2 dígitos? 16 números. Quais são eles? Do 00 ao 33, ou seja, de 0 a 15, se eu estiver falando em termos decimais, ok? E para complementar, nós temos aí o binário, né? O binário ele tem o n igual a 2, por isso os meus dígitos são apenas 0 e 1, ok? Se eu tiver 2 dígitos binários, o que é que eu tenho? Eu tenho que aqui cabem 2, apenas 2, aqui também será uma variação de apenas 2 dígitos. Ou seja, esse primeiro pode ser 0, pode ser 1. Esse outro também pode ser 0 ou pode ser 1. Isso vai me dar 4 valores diferentes. E aqui é 2 elevado a quadrado. Ou seja, aqui é a base e em cima é o número de dígitos. Ok? Muito bem. Então, eu tenho 4 valores. Que valores são esses? Como eles são, os binários são pequenininhos, então, são rápidos, né? Então, a gente vai fazer eles aqui. Quais são eles? Podem ser 0, 0, ok? Pode ser ainda 0, 1, pode ser 1, 0 e pode ser 1, 1, ok? A equivalência no decimal é essa, 0 aqui. Aqui é o número 1, aqui é o número 2 e aqui o número 3, ok? Fazendo aí uma... Vamos ajeitar aqui para ficar organizado. Muito bem. Então, aqui você tem os 4 valores possíveis em 2 dígitos. Observe que o último sempre é completamente preenchido com o último dígito do sistema. Então, aqui o último dígito é 1, os dois são 1, mas equivale apenas a 3. Então, quando você estiver querendo saber a quantidade de valores, você vai fazer uma conta simples, né? Eu vou apagar aqui a parte de cima para a gente ganhar espaço, tá? Ganhar espaço aqui.
quando você quiser saber a quantidade de valores, basta você fazer o seguinte: você vai pegar a base que você está trabalhando e elevar a quantidade de dígitos, ok? Então eu vou colocar aqui para você anotar aí, onde B é a base e D é a quantidade de dígitos, ok? Muito bem. Pensando dessa maneira, fica mais fácil de você fazer esta conta, ok? Vamos lá. Digamos que você tenha um sistema chamado pental, né? Você sabe que o pental seria o quê? Se é penta, a gente teria o n igual a 5, ok? Então, se você tivesse dois dígitos apenas, quantos números você poderia fazer? Ora, eu posso colocar 5 dígitos aqui, vezes os 5 dígitos daqui, ó, o que vai me dar a base elevada à quantidade de dígitos, que é 2. Perfeito? Nesse caso, nós sabemos que dá 25 valores diferentes, ok? Agora, a pergunta seguinte é diferente. Eu tenho 25 valores. Quais são esses valores? Aí agora, para você lembrar quais são, eu vou colocar aqui, ó, a faixa, né? A faixa de valores. Você vai lembrar do seguinte, que começa do 0 e vai até o B elevado a D. Momento, isso menos 1, ok? Então, sempre o último número será um valor a menos, um número a menos do que o número da quantidade, ok? Então, isso aqui vai te dar a quantidade. Vou anotar aqui, ó. Quantidade de valores possíveis, né? Você vai pegar a base, elevar a quantidade de dígitos, e você vai também, quando você quer saber a faixa de valores, você vai de 0 a o valor da quantidade de valores lá, menos 1, ok?